FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando da importância da Palavra do Senhor nas nossas vidas. Hoje vamos pegar a segunda parte aí do Salmo 119. É o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia e tudo o que ele fala é da importância, do valor e do amor que nós devemos ter com a Palavra de Deus. Nós precisamos entender, esse salmo está praticamente no meio da Bíblia, para que nós entendamos como devemos valorizar a Palavra de Deus em nossas vidas. Como a Bíblia é o nosso manual, como a Bíblia ela é importantíssima para a gente. Não para ficar nas nossas mãos, não para ficar debaixo do nosso braço, não para ficar empoeirada lá na nossa estante, não para ficar guardada dentro do nosso guarda-roupa, não para cair no esquecimento do nosso dia a dia, mas ela é extremamente importante para estar na nossa mente de dia e de noite. Deus diz para Josué: não se aparte do livro da lei. Medita nele. Meditar é pensar. Medita nele de dia e de noite. Reflita nele, reflita na palavra de Deus de dia e de noite. Pense na palavra de manhã, pense na palavra de tarde, pense na palavra de noite. Mas, irmã Poliana, como que eu vou pensar na palavra de Deus porque eu trabalho? Eu não tenho tempo, meu querido, temos. Todos temos tempo. Tem tempo, sim. Você pode arrumar um momento da sua vida para investir em coisas eternas. Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, porque na terra tem ladrões, tem ferrugem, tem traças. Na terra, tudo que você faz na terra vai perecer, inclusive a gente. Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu, porque lá no céu, tudo que você faz investindo na eternidade é para sempre. Vai durar para sempre. Então o tempo que você gasta, que você investe, não é gastar, é investimento. O tempo que você tira para ler a palavra de Deus, para memorizar um versículo por dia, não é tempo que você está perdendo. Não é tempo que você está dando, é investimento. Investimento na sua vida espiritual é o melhor investimento que você pode fazer na vida, melhor do que investimento financeiro, melhor do que investimento em relacionamento, melhor do que qualquer tipo de investimento. É investirmos na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em ter a palavra de Deus na nossa mente, pra gente meditar nela, mesmo quando não estivermos com a Bíblia aberta. Quantas vezes, quando eu andava de lotação, e eu tinha versículos na minha mente e eu lá no ponto esperando, 1 hora esperando a lotação, às vezes ficava 20, 25 minutos rodando dentro da cidade, dentro da lotação, e eu estava lá no meu cantinho, pensando na palavra de Deus, meditando, criava pregações na minha mente, pregava para mim mesma, dentro dali da lotação, pensando, e quantas revelações Deus me deu, quando eu andava pela rua, pensando na palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa, tô deitada, gente, eu vou dormir, eu não durmo não, eu começo a pensar, hoje à noite eu demorei a dormir pensando e meditando na palavra de Deus. Deus já me deu uma pregação, Deus já me deu um monte de coisa. Então a gente precisa ter a palavra de Deus na nossa mente, meditar, pensar nela, porque quando nós pensamos na palavra de Deus, o Senhor ele fala conosco, o Senhor renova as nossas forças. Então nós vamos aprender mais algumas coisas aqui com o salmista Davi no Salmo 119, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: falarei dos teus preceitos a reis, não me envergonharei. Quero parar aqui agora. Quantas pessoas têm vergonha de falar da palavra de Deus? Nós não podemos envergonhar-nos de falar das coisas de Deus, das coisas eternas. A palavra de Deus ela deve ser falada diante de reis, diante de pessoas importantes. Às vezes as pessoas elas só têm coragem de falar a palavra de Deus para pessoas humildes, porque acham que o pobre, o humilde, o necessitado lá, aquela pessoa que está passando por necessidade, elas são as únicas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Não, nós precisamos falar a palavra de Deus para todo ser vivo, inclusive para o seu patrão. Inclusive para o seu vendedor, para o seu fornecedor, inclusive para as pessoas que você considera pessoas importantes, pessoas de autoridade, pessoas de dinheiro, pessoas ricas.
todo ser humano, toda pessoa que está vivendo, que está respirando, precisa ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que dá a vida eterna. Então a gente não pode se envergonhar de falar a palavra de Deus com ninguém, nem por status, nem porque a pessoa é bonita, rico, pobre, sei lá das quantas, não importa. Tá respirando, tá andando sobre os pés, precisa ouvir a palavra de Deus. E nós somos chamados para isso, para falar da palavra de Deus, e não podemos nos envergonhar. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Oh, meu Deus, nos ajude a amar os teus mandamentos e a ter prazer na tua lei. Celebro os teus mandamentos que amo, e em teus decretos eu medito. Foi o que eu acabei de falar. Temos que meditar, pensar na palavra de Deus. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Recebo muitas mensagens aqui, pessoas dizendo, hoje eu tô angustiado, hoje eu tô aflito, hoje eu tô assim. Gente, eu passo por isso também. Mas sabe o que renova as minhas forças? A palavra de Deus. As promessas, porque a Bíblia é um livro de Deus fazendo promessas pra gente. A Bíblia é um livro das promessas de Deus pra nós. E as promessas de Deus, elas renovam as nossas forças. Quando você medita na palavra de Deus, a palavra te consola no meio da aflição. Aí de repente, mesmo que as coisas ainda continuam ruins ao seu redor, dentro de você, uma paz explode, uma paz nasce, uma paz resplandece. Porque a palavra de Deus te dá esperança. A palavra de Deus, ela renova as suas forças. Quando você pensa, poxa, eu não vou conseguir mais. Eu não vou conseguir, meu Deus, eu tô sem forças. Aí você lembra que está escrito lá na palavra que Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aí você lembra do que está escrito na palavra também. Que aquele que, ai meu Deus, fugiu, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai lembrando das palavras que Deus vai dizendo que nos fortalece, e você vai sendo renovado pela palavra de Deus. O sofrimento foi bom para mim, diz o salmista Davi, pois me ensinou a dar atenção aos teus mandamentos. Quantas vezes nós reclamamos do sofrimento, mas às vezes o sofrimento, as lutas, os problemas, as adversidades são necessárias para nos ensinar a dar atenção para a palavra de Deus. Quantas pessoas só têm um relacionamento com Deus na base do sofrimento? Conhecem aquele ditado? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Muita gente só conhece a Deus, só dá atenção para a palavra de Deus quando está em aflição, quando está passando pelo sofrimento. Então o sofrimento é ruim pra gente? Não, ele é bom. Sabe por quê? Porque todo o sofrimento nas mãos de Deus é passageiro nas nossas vidas. E ele produz em nós o quê? Coisas eternas. Ele nos faz dar atenção para a palavra de Deus, que, gente, a palavra de Deus é tudo. É tudo. Valorize a palavra de Deus em sua vida. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Tu me fizestes, tu me formaste, dai-me entendimento para entender teus mandamentos. Foi o que eu disse ontem, nós temos que pedir a Deus que Ele nos ensine, que Ele abra nossa mente para que possamos compreender a palavra dEle pra gente. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança, aleluia. Eu sei, ó Senhor, teus estatutos são justos. Tu me disciplinastes por tua fidelidade, aleluia. Tua palavra é eterna. Ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Gente, quando nós soubermos, entendermos que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para termos paz, para termos felicidade, para termos alegria, não vamos morrer no sofrimento, não vamos viver no sofrimento. Tudo está a serviço dos planos de Deus. Aí eu lembro do que o salmista Davi disse. Salmista Davi não, o apóstolo Paulo. Ele disse que todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E como você prova o seu amor para Deus? Você lembra? Guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra. Jesus disse, vocês me amam quando vocês me obedecem, quando vocês obedecem as minhas palavras. Versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe o que isso quer dizer? Que a palavra ela clareia tantas vezes.
quando nós estamos embanhados na dúvida, quando estamos sem saber qual decisão tomar. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé. Ela é luz para o nosso caminho. Ela nos dá o direcionamento que nós precisamos em meio às dúvidas, em meio às situações onde não sabemos o que fazer. Em meio ao caos dos pensamentos e das emoções, a palavra de Deus é a lâmpada. É a luz que nos guia para o futuro que Deus deseja para a gente. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar que sonhos e propósitos, sobre nossos sonhos e nossos propósitos. Sobre nossos sonhos e os propósitos de Deus. Deus realiza sonhos desde que os sonhos estejam dentro dos propósitos dele para a nossa vida. Porque existem sonhos que sonhamos que não é da vontade de Deus, vão nos afastar dele. E Deus, ele sempre trabalha em cima de propósitos. E Deus tem o melhor pra gente. A palavra fala que os caminhos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos maiores. E o que isso quer dizer? Que Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Como o pai e a mãe, quando corrige o filho, ou quando diz não, está dizendo porque sabe o que é melhor pro filho. Não é por maldade, mas é porque Deus vê lá na frente dele que é o melhor pra gente. Tua promessa foi plenamente comprovada, por isso este servo tanto a ama. A palavra de Deus, ela é comprovada. Comprovada como? Pela natureza. Tudo que existe declara a glória de Deus. Declara e comprova a palavra de Deus. Teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los para que eu viva. Gente, a nossa vida depende de conhecer e entender a palavra de Deus. Oro de todo o coração, responde-me, Senhor, obedecerei teus decretos. Clamo a ti, livra-me para que eu obedeça os teus preceitos. Levanto-me cedo antes do sol nascer, clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que quando você acordar pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua esperança na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você tem que esperar em Deus para o seu dia, não é no homem, não. Não é na palavra de alguém. Não é na sua força, não é no investimento que você fez, que você vai fazer, não é na venda que você tem que realizar, não é no trabalho que você tem, não é no salário no fim do mês que você vai receber, não é na palavra de A, B, C e D, você tem que pôr a sua esperança na palavra do Senhor. Acordou de manhã? Oh glória, obrigada Senhor, estou viva, eu confio nas tuas promessas, hoje o Senhor é comigo. Hoje o Senhor está comigo em todos os lugares e você anda na rua sabendo que Deus está do seu lado, Deus está andando com você. Você não vai ter medo de más notícias porque Deus está com você. E você sabe que Ele não vai permitir o fogo te queimar. Você sabe que Ele não vai permitir as águas te afogarem. Você sabe que Ele não vai permitir que nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma provação venha para o seu mal. Acordar de manhã e colocar a esperança na promessa e na palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. O salmista ainda diz, desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Você já acordou de madrugada para pensar na palavra de Deus? Ai, meu Deus, isso é bom demais. Eu já, várias vezes. Então nós precisamos acordar para pensar na palavra de Deus. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Para finalizar, que minha língua cante sobre a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento, tua lei é meu prazer, que eu viva para poder te louvar e que os teus estatutos me ajudem. Gente, leia o Salmo 119 todo, entenda o como nós precisamos apegar o nosso coração na palavra de Deus. Como precisamos valorizar as palavras que saíram da boca do Criador pra gente. Como precisamos valorizar os mandamentos do Senhor em nossa vida. Não é regras. Tem muita gente que olha para a Bíblia como um livro de regras. De isso, não pode aquilo outro, tal, e começam a enquadrar a Bíblia como um livro antigo, um livro isso. Não, a Bíblia é viva. E como ela se torna viva? Quando você decide buscar conhecê-la. Quem te ensina ela? O Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina. Aí a palavra que está impressa naquele livro, ou está aqui no aplicativo, no seu telefone, na sua Bíblia online,
essa palavra se torna viva em você quando você decide aprendê-la e buscá-la com todo o seu coração e você chama o Espírito Santo para te ensinar. Aí a palavra se torna viva em sua vida. Aí a palavra se torna viva quando você decide praticá-la. Aí a palavra se torna viva dentro de você quando você decide fazer dela a sua confiança, a sua esperança. Meus queridos, que possamos entender isso, pois essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro para que nós possamos aprender e entender como a palavra do Senhor é importante para a gente. Que nós possamos dar tempo, que nós possamos tirar, Deus, valorizar momentos, não um momento qualquer, não um tempinho que sobra para poder meditar na tua palavra, mas que possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, que possamos trazer a tua palavra para as nossas manhãs, para as nossas tardes, para as nossas noites, para as nossas madrugadas, que possamos falar da tua palavra, Senhor, ao deitar, levantar, falar com as crianças da nossa casa, que possamos valorizar a palavra do Senhor em nossas vidas. Jesus é a palavra. Quando nós meditamos na palavra, estamos meditando em Jesus. Quando mexemos na palavra, estamos mexendo em Jesus. Quando mexemos com a palavra mexe com a gente. Que nós possamos, Deus, abrir o nosso coração e entender que mais do que uma pessoa que fala bem, que prega bem, que faz uma pregação estupenda, a tua palavra, ela tem poder. E quando abrimos a nossa vida para ela, nós estamos abrindo nossa vida para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo é prioridade, quando Jesus é o centro das nossas vidas, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são sustentadas em nossas vidas. Todas as coisas vão bem, porque Jesus está presente, Ele é o centro. Oro por cada pessoa que me pediu oração, que o Senhor alcance cada vida. Fortaleça, Senhor, cure os doentes, renove as forças daquele que não tem vigor. Que o Senhor possa abençoar cada vida. É o que eu te peço nessa hora, Pai. E desde já